O ser é, o não ser não é. Não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Só pelo amor o homem se realiza plenamente. Uma andorinha não faz verão, nem um dia tampouco, e da mesma forma um dia ou um breve espaço de tempo não faz um homem feliz. O que é filosofia? Uma palavra de origem grega que quer dizer amigo da sabedoria ou amor pelo saber. A expressão filosofia remonta à Grécia Antiga, nos tempos de Pitágoras, considerado o responsável por esta definição. Em um contexto de transformação social e nascimento da democracia grega, surge uma nova forma de pensar o mundo. Este mundo grego que está mudando, inclusive para fora e para dentro, um mundo que muda para dentro no sentido de reformular a própria sociedade, ou seja, não é mais possível conceber aquela sociedade em expansão no esquema da aristocracia e do rei, no esquema dos sacerdotes, no esquema do conselho dos anciãos. Várias cidades gregas começam um processo de transformação interna que vai dar no que a gente chama sinteticamente polis, né, de uma organização social centrada num espaço comum, um espaço geográfico literalmente comum, mas também é um espaço social comum, no qual os cidadãos decidem a vida da cidade. Ou seja, é uma mudança muito grande, porque comparado a grandes civilizações como egípcias, a civilização persa, a indiana, a civilização chinesa, etc., elas não conhecerão em nenhum momento algo parecido. A filosofia, inclusive, nasce marcada por isso. Mas para que serve a filosofia? A filosofia, em termos sintéticos, ela não serve para nada, em termos diretamente práticos ou imediatos. Ou seja, o conhecimento, por si mesmo, ele não tem uma utilidade direta. Agora, claro, ele tem uma série de possibilidades de influência. Nesse sentido, do caso da filosofia, é uma influência ainda mais imediata e mais difícil, né? Porque ninguém transforma a filosofia num remédio, num aparelho, que acontece com a física, com a biologia, com a química, mas pode transformar em formas de ação, formas de consideração, formas de posicionamento. Então, evidentemente, há essa pretensão também. Sentido, utilidade da filosofia, tem gente que fala que ela não serve para nada, porque não é uma utilidade imediata. Igual, por exemplo, você tem um conhecimento científico, que ele pode ser aplicado imediatamente. A filosofia é mais de longo prazo, é para o sujeito se situar no mundo. O próprio pensamento, a teoria, a crítica, ela se torna também um poder real, na medida em que ela toma as pessoas, as massas, atinge as pessoas. E as pessoas, por meio dessa teoria, alteram referenciais, alteram comportamentos, alteram opções, alteram maneiras de agir, alteram maneiras de se posicionar. Né? Quer dizer, há uma mediação aqui entre como a vida é, como ela pode ser e como a gente faz para que ela possa ser aquilo. Né? Quer dizer, não é imediato, não é automático. Né? O próprio Marx nota, escrevi o Capital, tá, é uma obra de ciência, mas... E por ser só uma obra de ciência, não vai mudar nada na realidade capitalista por si mesmo. Né? Escrever o Capital não muda nada, a realidade continua tal e qual ela é. Né? Eu só a descrevi, só a expliquei. Agora, o que faz com isso é um outro problema. São problemas diferentes. Os vencedores definem a história, acabam decidindo entre muitos relatos possíveis, entre infinitas narrativas sobre o que aconteceu, aquela que deve ser a oficial. E assim, o jornalismo, de certa maneira, consagra um ponto de vista em detrimento de tantos outros, e a cada instante assistimos uma luta pela definição do relato legítimo das coisas. As ocorrências, o mundo da vida,
pode ser observado de infinitas perspectivas e, portanto, pode ser objeto de infinitos relatos. Com a filosofia não é diferente. A verdade é que, na história das ideias, algumas se consagraram como legítimas, como representantes de uma filosofia chapa branca, uma espinha dorsal do que é confiável, e isso acaba se convertendo em objeto de exame, de concurso, de livros de história. Assim podemos imaginar uma história da filosofia que comece com Parmênides e Heráclito, passe por Sócrates, Platão e Aristóteles, por Agostinho e Tomás de Aquino, chegue em Descartes, depois Kant, Hegel, e aí teremos uma espinha dorsal do que é confiável. Conhecendo esses, já não fazemos feio. Mas a verdade é que ao longo de todos esses séculos, muita gente disse o contrário desses. E não tiveram a mesma sorte. Tiveram seus textos queimados, mutilados, amputados. A verdade é que esses foram confinados a uma filosofia paralela, marginal, periférica, e acabaram constituindo uma espécie de contra-história da filosofia. Marcelo, quais são os objetos de estudo da filosofia? São muitos, né? São muitos. Mas, para mim, o primeiro objeto filosófico é o próprio conhecimento. Né? É saber se é possível e em que condições o conhecimento pode ser alcançado ou construído. Né? Estudar isso é ponto de partida até para esse pensamento mais complexo, digamos assim, né? Se eu não souber as diferenças entre informação e conhecimento, entre verdade e certeza, sabe, identificar as diversas áreas do pensar, eu não consigo nem me constituir sujeito de conhecimento de forma adequada, né? O conhecimento numa vertente que não seja, como pensava Paulo Freire, que não seja bancária. Né? Você está recebendo conteúdos e você está... E aquilo ali sabe, eu não quero ser um Google da vida, você clica o verbete e aparece a informação. Você tem que produzir conhecimento e esse seria o primeiro objeto da filosofia, distinguir, né, e saber o que é o conhecimento verdadeiramente. E outros tantos que vão surgindo e que, né, o homem foi se perguntando, sei lá, desde a questão da origem, a perspectiva cosmológica entre aqueles primeiros pensadores. Depois uma discussão sobre a sociedade, né? Você pega já de Sócrates e Platão essa discussão, a discussão sobre a política, sobre a ética, lá em Aristóteles, tão importante, a estética, né? Que já está na modernidade, mas que vai ter uma importância significativa, né? Lá na filosofia kantiana, por exemplo. A crítica à sociedade ocidental tão violenta, tão forte, como está em Nietzsche, e nos existencialistas, como Sartre, sei lá, você tem muitos temas. Agora, para pensar, os campos da filosofia a gente poderia descrever de outra forma, mas desde a cosmologia, a epistemologia, a ética, a estética, né, você tem muitos campos aí. Em toda a história da humanidade é uma questão que nos acompanha, né, em qualquer momento da história humana. A grande questão, que é absolutamente abstrata, mas ela é funda, é por que é que existe alguma coisa e não nada? 4 grandes foram os caminhos para tentar responder a essa angústia: a ciência, a arte, a filosofia e a religião. Essas 4 áreas, elas se dedicaram a tentar explicar por que é que nós existimos, por que as coisas existem, com uma grande diferença. A ciência procurou trabalhar o como das coisas, isto é, o funcionamento, enquanto que a filosofia, a arte e a religião foram em busca dos porquês. Ambos são necessários, não ao mesmo tempo,
e não do mesmo modo, mas tanto como quanto porque são necessários. Para mim, ser professor é realmente dedicar a sua vida a pessoas que realmente precisam de você. Eu acho que a profissão professor, ela não é simplesmente você pensar no valor financeiro. É lógico que isso é importante, mas acho que a profissão professor, ela está acima disso. O que eu estou promovendo, o pouco que eu estou passando para aqueles alunos, para mim, eu tenho aquilo como uma grande importância para mim na minha vida e na minha formação. Penso, logo existo. De acordo com o tempo, portanto, nenhum conhecimento em nós antecede a experiência, e todo ele começa com a experiência. O indivíduo que não arriscou a vida pode ser reconhecido como pessoa, mas não alcançou a verdade desse reconhecimento como consciência de si, independente. Durante toda a vida, sempre possuímos apenas o presente e nada mais. É muito curioso quando a gente vai ler os grandes filósofos da história, a maioria deles não dá lá muita esperança, ao contrário, a maioria dos diagnósticos costuma ser um diagnóstico relativamente negativo. Alguns filósofos até dão um pouco de esperança. Schopenhauer, por exemplo, ele dá uma esperança, só que parcial. Olha, se você está lendo o que eu escrevi, se você está entendendo o que eu falei, se você é tão inteligente quanto eu, então você está salvo, você entendeu o mundo. Os outros são burros, não vão entender nada, estão condenados. Alguns filósofos, no entanto, parecem buscar um pouco dessa esperança. É até estranho pensar um filósofo otimista. Geralmente, o conhecimento torna a pessoa crítica. Mas é curioso notar que crítica não significa falta de esperança. Ao contrário, um pensamento crítico, muitas vezes ele acaba com falsas ilusões, mas ele ajuda a cultivar a esperança de transformação para algo melhor. Aristóteles, em alguma medida, Edgar Morin, em alguma medida Luc Ferry, porque você fazer um diagnóstico ruim não significa que você vai fazer um prognóstico ruim, que as coisas estão ruins e vão continuar. Claro, alguns filósofos dão essa expectativa e não dão esperança nenhuma. Se você for ler Theodor Adorno, por exemplo, ele mostra que a situação está ruim, a tendência é piorar e não vai melhorar. Jean Baudrillard, um grande pensador francês, também tem um diagnóstico bastante sombrio sobre o mundo moderno, um mundo que está cada vez mais dominado pela imagem, uma imagem que se sobrepõe à própria realidade, da qual ninguém escapa. Mas é curioso lembrar que talvez a filosofia possa servir para algo além disso. O próprio Schopenhauer, num pequeno livro chamado Aforismos sobre Filosofia de Vida, ele abre o livro dizendo que a tarefa da filosofia é tornar a vida mais agradável, tornar a existência feliz. E aí você se põe para pensar, puxa, é verdade, porque saber que uma coisa está ruim talvez não seja um pretexto para você lamentar o problema, mas talvez seja um ponto de partida para, a partir da crítica, você começar a melhorar alguma coisa. E nas salas de aula brasileiras, qual é o espaço destinado à filosofia? A legislação determina que a disciplina seja ensinada no ensino médio e nos cursos de graduação que formam professores. Mas o que pensam mestres e alunos sobre a filosofia na escola? Você normalmente é apresentado em um mundo onde as regras são delimitadas. E com o estudo da filosofia, pelo menos eu senti para mim que
traz uma ampliação das visões. Essa parte de criticar e tentar transpor essas dificuldades, observando o passado para refletir o futuro, é uma parte muito importante do ensino de filosofia. A filosofia é uma área que ajuda em diversos campos, né? Principalmente para desenvolver o senso crítico dos alunos. Então, ele pode pegar isso e aplicar em qualquer área da sua vida, seja na área escolar, profissional ou até mesmo pessoal mesmo. Eu tenho a filosofia como uma busca da verdade, é uma ferramenta que me ajuda a compreender as coisas que são dadas no mundo. Então, assim, desde a área de ética, filosofia da arte, filosofia das ciências, a filosofia me ajuda bastante a pensar todos os problemas que estão por trás de todas essas áreas. Esse deveria ser o objetivo da filosofia na educação média, educação básica e como fundamento na educação de nível superior. Proporcionar aos indivíduos uma consciência filosófica. Ou seja, proporcionar aos indivíduos a capacidade de crítica, estabelecer critérios para enxergar a realidade. Capacitar as pessoas para que elas olhem a realidade e consigam perceber o que está para além da aparência das coisas. O próprio conhecimento não é alguma coisa sempre idêntica a si mesmo, imutável. Algo que eu brinquei com vocês, apareceu e puf, na Grécia Antiga e desde então fez e aconteceu. No primeiro momento, eu tenho que desconstruir esse mito, né, sobre a filosofia. Não, realmente, a filosofia é difícil, mas não é inacessível. E eu sempre digo a eles, gente, desconfie do que é fácil. Que algo que seja fácil é perigoso. Nada é fácil. Por quê? Porque a realidade não é simples, a realidade é complexa. E a filosofia, ela ensina exatamente que nós sejamos capazes de examinar a complexidade. Então, Marcelo, qual a importância da filosofia no ambiente escolar? Eu penso que a importância é dupla, né? Primeiro, a importância histórica, seria conhecer a evolução do pensamento ocidental, desde a Grécia, que é o berço da cultura ocidental, até, né, a era moderna avançada. E outra importância, talvez temática, que seria levantar temas e discussões sobre temas que são fundamentais no nosso cotidiano, né? Como, sei lá, as questões relacionadas à economia, à política, à vida social, ao indivíduo, à morte, são temas importantes. E talvez uma terceira importância, mais instrumental, mas que está relacionada às outras duas, seria pensar as habilidades e as competências, pensar as habilidades do indivíduo no sentido do analisar bem, do refletir de modo adequado, do discutir de forma mais crítica. Né? Acho que essas coisas são importantes do ponto de vista das contribuições que a filosofia pode oferecer ao estudo da história, da língua portuguesa, enfim, né? Das diversos conteúdos programáticos no ambiente escolar. Professor, como trabalhar, então, a filosofia no ambiente escolar, na sala de aula, com os alunos, por exemplo, do ensino básico? Acho que a gente tem que ter esse objetivo, que é alcançar um pensamento mais crítico como meta, né? E criar as condições para o desenvolvimento desse pensamento pensar crítico. Quer dizer, a leitura favorece isso? Favorece. Qual a leitura favorece isso? Uma leitura em que o aluno verdadeiramente reconheça os temas discutidos naquele artigo, que seja, né? Naquele capítulo, naquela obra, aprendendo a refletir sobre. E as contribuições da filosofia seriam essas, seria o aprender a ler, o aprender a pensar, né? O aprender a analisar criticamente, né? Acho que nosso caminho tem sido esse. No mundo que não lê,
é verdade, mas que pode ser estimulado a ler, procurando os temas importantes, né? Quando eu vejo a história da filosofia antiga, que é uma área que me interessa especialmente, eu fico fascinado com o que pensadores sem recursos tecnológicos como nós temos hoje conseguiram produzir como saber. Isso é fascinante. Hoje nós temos uma ferramenta tão fantástica e não conseguimos. A filosofia tem que pensar em contribuir, nós devemos pensar em contribuições assim. Você tem a ferramenta, mas não sabe usá-la ainda. Então aprender a usar o que está à nossa disposição. A questão não é filosófica, a questão é o ensino e aprendizagem. Não é só a filosofia. A dificuldade está na relação ensino-aprendizagem. Está no instruir, no orientar, no levar com um pensamento que seja mais consistente. Ok, certíssimo. Professor Marcelo, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Acho que o sofrimento maior do ser humano se deve ao fato de que ele nasce sem manual de instruções. Por não saber como ele mesmo funciona, ele sofre. A causa do sofrimento, a causa do mal, é a ignorância. Então nada pode ser mais importante do que algo que nos liberte do sofrimento. Sem o autoconhecimento, como é que nós vamos nos libertar se nós causamos o nosso próprio sofrimento por ignorância? O sindicato representa realmente o professor, né? Representa, protege os direitos do professor, né? Defende o professor. Eu acho que é fundamental. Precisa ter um sindicato. E o nosso sindicato é forte. Todos os problemas que eu já tive, todos os enfrentamentos, o sindicato foi fundamental para mim. O sindicato, ele não se move sem a nossa presença. O sindicato, ele se move conosco, ele é parte da gente. Se eu não me movo, o sindicato também não vai adivinhar o que eu preciso. Me sinto representada pelo sindicato. É importante a participação de cada professor na escolha, na leitura da carta-programa. Votação, o voto de cada um e de cada uma legitima essa chapa que ora se apresenta à categoria. É muito importante a participação de cada um, de cada uma nesse processo e doravante também, né, para que a chapa eleita, a nova diretoria eleita, possa realmente representar e lutar pelos anseios legítimos dos professores.